Amados, eu quero convidá-los para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 36. Atos 8, 36. O nosso texto diz o seguinte: E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Essa é uma pergunta muito importante, e é uma pergunta que torna-se, perante a história da Igreja de Cristo, um divisor de águas, porque é uma pergunta examinadora para aquele que pretende ser batizado. Ele questiona ao membro da igreja se ele pode ser batizado. Vejam que não é o membro da igreja que oferece o batismo. É aquele que quer ser batizado que pede o batismo. Nós tivemos uma situação inusitada, alguém que por motivos de saúde não está apto a ser batizado. Tempos atrás, talvez um mês, 2 atrás, nos procurou e disse: Pastor, eu queria ser batizado, porque se eu não for batizado na Igreja de Jesus, eu fico pensando que eu não tenho salvação. Nós conversamos com essa pessoa, eu e o William, e nós tivemos um tempo para mostrar que a salvação não depende do batismo. Ou seja, no pedido de batismo havia um erro. Qual era o erro? Achar que o batismo pode salvar. E esse erro é extremamente difundido no meio do chamado cristianismo. O batismo figura como um elemento que é pré-requisito para a salvação. Isso é um erro gravíssimo. No segundo século, nós tivemos o aparecimento dessa doutrina errada, que é chamada de regeneração batismal. Aí, essa semana, nós estávamos no banco, eu e Iago, aí chegou uma pessoa, bateu assim em mim e disse: Pastor, um membro da Assembleia de Deus foi lá em casa e disse que eu só vou ser salvo se me batizar. Mas eu disse a ele que ele estava errado, porque o Senhor já havia me ensinado que não é preciso ser batizado para ser salvo. Ou seja, a religião usa do batismo como um elemento escravizador dos indivíduos, sem o qual não entrarão no céu. Agora, a maioria das chamadas igrejas cristãs negam isso, com exceção da Igreja Católica, da Congregação Cristã no Brasil, da Igreja de Alexandre Campbell, a Igreja de Cristo. Dizem que o batismo é importante para a salvação abertamente. Mas as outras denominações seguem a mesma linha, só que de forma oculta, mas que nas entrelinhas dos seus discursos
e da sua prática, o batismo é elemento para a salvação. A pergunta, o questionamento, o pedido de batismo, eis aqui água. O que me impede, né? O que impede que eu seja batizado? O que é que impede? O que é que impede uma pessoa de ser batizada? Doutrina errada. Achar que o crente, para ser salvo, precisa ser batizado. Desígnios, por exemplo, nós falamos que o batismo tem os seus desígnios, não é? Para um batismo ser válido, ele precisa ser realizado pela autoridade certa, que é a Igreja de Deus, do modo certo, total imersão na água. O candidato tem que ser apropriado, um crente salvo. E o desígnio certo, colocar o indivíduo na membresia da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em obediência à ordem de Jesus. Obediência. Então, se o batismo não é por causa da obediência à ordem de Cristo, o sujeito se tornar membro da Igreja de Jesus, o desígnio está errado. Mas se eu me batizar, eu vou me tornar mais santo. Mas não é isso. Batismo é um ato de obediência. Pessoas salvas devem serem biblicamente batizadas. Pessoas salvas. Muito bem, Narissa. Faz o mesmo com a outra, vai ajudar, certo? Nós percebemos que salvação é por Jesus, é o que a Bíblia ensina. O batismo é para salvos. Aí o que é que o Filipe vai fazer aqui? E diz Filipe, é lícito, versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. É lícito, se crês de todo o coração. Para uma pessoa ser biblicamente batizada, é necessário crer. Porque nós consideramos um ato violento a consciência o batismo infantil? Porque crianças não creem. Crianças, um bebê, um recém-nascido, não crê. Então, é um abuso sobre a consciência, o batismo infantil. O batismo é lícito para pessoas crentes. Lembrando de que no testemunho de Deus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o testemunho de Deus, ele creu no testemunho que Deus de seu filho deu, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E o que significa essa declaração? Significa, creio que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de João, o versículo 36, nós temos luz sobre essa declaração de fé. A palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. No versículo 17 do mesmo capítulo está escrito o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a fé nas Escrituras, ou a fé das Escrituras, exige
que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém pode ser biblicamente batizado se não crê. Um batismo de uma pessoa que não crê é um batismo inválido. A exigência para que o batismo seja válido em relação ao candidato é que ele seja uma pessoa que realmente creia em Jesus. A colocação de Filipe é muito interessante quando ele diz: é lícito se crês de todo o coração. Uma pessoa que crê de inteiro coração. Biblicamente falando, não tem como você crer em partes. Ou você crê, ou você não crê. É aquela coisa que nós tocamos aqui sobre uma conversa que tivemos com alguém essa semana. Não, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. É impossível crer no Deus da Bíblia sem crer na Bíblia. O ponto é que todas as coisas foram feitas por Deus. O texto que o irmão Neto leu é um texto maravilhoso nesse sentido. Os gentios têm os seus deuses, eles adoram aos seus deuses, mas o que Paulo usa em relação a esse tipo de adoração? Chama de vaidades. Vaidades. E aí ele diz o seguinte, que mesmo eles não crendo no verdadeiro Deus que criou todas as coisas, as providências desse Deus que criou todas as coisas têm estado sobre eles, dando chuvas no tempo apropriado e alegrando os corações. Então Deus tem trabalhado em todos os lugares, em todas as culturas, todos os seres humanos da terra, independente de serem crentes ou não, estão se beneficiando da misericórdia do Senhor e do cuidado do Senhor. Só que os homens agora são chamados por Deus à responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Crer em Jesus como salvador pessoal. A responsabilidade de crer em Jesus não é só dos habitantes dos lugares que têm uma chamada cultura judaico-cristã, não. O índio que nunca ouviu falar de Cristo, ele tem a responsabilidade de crer em Jesus. O asiático, o muçulmano, o cultura urbana, né? O pós-Deus. Nós temos alguns aí que se intitula adepto de uma cultura pós-Deus. Todos eles estão engordados em suas vaidades e só serão salvos se crerem em Jesus. Se crerem em Jesus. Voltando ao testemunho de fé que é dado no nosso texto em Atos, no capítulo 5 da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha só como é interessante a palavra de Deus. Cá atrás, o eunuco diz o seguinte: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E aí a Bíblia dá todo um destrinchar desta fé. Quando ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está recebendo, aceitando de coração o testemunho que Deus dá de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho que Deus tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz. Então, não crer em Jesus como unigênito Filho de Deus é uma maneira de chamar Deus de mentiroso. É uma maneira de chamar Deus de mentiroso. E o Senhor está mentindo. Por isso que nós combatemos tanto, irmãos, a doutrina falsa de que o crente pode perder a salvação. Nós não fazemos apologia a pecado, nós não dizemos que não pecamos, mas nós sabemos que não há nenhum tipo de pecado que possa tirar a salvação do crente. Isso não me dá ocasião à carne, essa liberdade não me dá ocasião à carne, para que eu saia pecando. Mas eu não posso negar as Escrituras e dizer que o crente pode perder a salvação. O crente é uma vez salvo e salvo para sempre. O crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Infelizmente, nem todos os crentes crescem. Há crentes que não crescem. Há crentes que são raquíticos, que são meninos, que não se desenvolvem. Isso é um fato, infelizmente. Nós encontramos essas figuras já nas páginas das Escrituras, crentes que, em vez de estarem crescendo, estão diminuindo. E nós vamos encontrar nos nossos dias atuais, nossos contemporâneos, e se nós vivermos mais um tempo, nós vamos encontrá-los lá na frente. E as futuras gerações também os encontrarão. São salvos, mas são salvos infrutíferos. Quando nós nos submetemos ao domínio da nossa vontade, nós estamos recusando o domínio da vontade de Deus. Quando nós queremos impor para nós mesmos a escravidão da nossa carne, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, nós estamos nos distanciando da vontade de Deus. Mas mesmo esses crentes que estão distantes da vontade de Deus, se creram em Jesus como Filho de Deus, são pessoas salvas. Então, o batismo não é para tentativa de salvação. O batismo é para pessoas salvas. O batismo é para pessoas que creem no eterno poder de Jesus Cristo de salvar pecadores. Se eu não tenho salvação, eu não devo ser batizado. Esse é um ponto muito importante que nós não podemos deixar de observar no nosso tempo, na nossa relação com Deus, na formação doutrinária dos novos convertidos e na formação doutrinária dos novos membros da igreja. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, creio no testemunho que Deus de seu Filho deu. Não chamo Deus de mentiroso. Tenho salvação dada uma vez, salvação eterna e incapaz de ser perdida. Ok? Vamos concluir essa cena aqui, depois do testemunho.
e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Eu vou ler esse texto aqui na LTT. Peço aos irmãos que estejam orando pela LTT. Existe aí uma perspectiva de que em abril do próximo ano esteja sendo feito o lançamento pela editora BV. Eles estão trabalhando duro nisso e acredito que as coisas irão ocorrer para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Na LTT diz o seguinte, versículo 38. E ele ordenou para a carruagem e desceram ambos para dentro da água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o submergiu. Certo? Uma das grandes virtudes da LTT é a não transliteração de palavras. Então você não vai encontrar a palavra batismo na LTT. Você vai encontrar a palavra correta, submergiu, mergulho, colocou completamente dentro. Nós não vamos mais, com a leitura da LTT, você não precisa explicar o significado de batismo, certo? Então veja bem a força da tradução literal. E disse Filipe: se crês proveniente de dentro de todo o teu coração, então é lícito. E nisso havido respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. E ele ordenou para a carruagem e desceram ambos para dentro da água. Preste atenção que ambos estavam dentro da água. Tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o submergiu, colocou completamente dentro d'água. Desapareceu na água, certo? Então, aqui nós entramos num outro ponto do batismo, que é chamado o modo correto. O modo correto. Alguns jogam um pouco de água na cabeça disso. Outros fazem por meio de a fusão. Mas o modo correto é o candidato ser colocado completamente dentro d'água. E aí eu estou falando isso numa igreja batista e parece ser algo desnecessário, mas não é desnecessário. Sabe por que não é desnecessário? Porque os membros da igreja não convivem só dentro das paredes da igreja. Os membros da igreja, eles vão a outros lugares e nesses outros lugares encontram pessoas. Na casa de um parente, na casa de um amigo, no trabalho. Estou dando essa explicação para que as pessoas não julguem que outros lugares aqui são outros templos religiosos. Não, batista bíblico só anda em igreja batista bíblica, fundamentalista, que seja independente, né? Original. Nós não andamos em casas de mentiras. Nós andamos na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade, certo? Nós não temos comunhão com aqueles que não são separados dos erros religiosos. Mas aqui nós entramos nessa questão do modo correto, ser colocado completamente dentro d'água. Na nossa cultura, o que é batismo? O batizado, foto das crianças. Mas, irmãos, não é batismo. Não é batismo porque o candidato não é apropriado, o administrante não é apropriado e o modo não é apropriado e o desígnio não é apropriado. Eles confundem com o novo nascimento, que ali a criança está nascendo de novo. Eles
não sabem o que diz, nem dizem o que sabem em relação a isso. Mas o que está no imaginário das pessoas é exatamente que aquilo é batismo. E não o é. Não o é. Certo? Então, o modo correto, ser colocado completamente dentro da água. Nós assim procedemos por causa do Senhor, por causa do nosso Senhor. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, o Senhor nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Bom, por que nós batizamos? Porque o Senhor ordenou, o Senhor mandou a sua igreja fazer isso. É importante destacar que o batismo não é realizado pelo pastor. É comum a gente dizer, não, foi o pastor que me batizou. Bom, ninguém aqui na igreja tem um hábito de fazer contendas de palavras. Mas o pastor pode batizar sem a igreja? Por exemplo, primeiro ponto, não existe pastor sem igreja. Certo? Existe um pensamento denominacional de que o pastor é da denominação. Bom, nós não somos denominação, então não tem nem um pingo aí de ser assim, mas só existe um pastor quando existe um rebanho. O pastor da igreja sem o rebanho, nem existe igreja, nem existe pastor. Certo? Digamos, se eu deixasse aqui o ministério da igreja, o pastoral da igreja, e fosse iniciar uma igreja em, vamos dar um exemplo, em Patos, que não tem igreja, eu ia como o pastor Anísio ou eu iria como missionário Anísio desta igreja? Missionário. Enquanto não tivesse um rebanho lá, eu não seria pastor. Estão entendendo? Ou seja, para ser pastor é preciso ter rebanho. Sem rebanho, não existe pastor. Certo? Ou seja, quem realiza o batismo é a igreja. O pastor é apenas as mãos da igreja realizando o ato. Vamos dar um outro exemplo. Se o irmão Neto fosse realizar um treinamento em... Vamos dar um canto forte aí na tua área, Neto, de eletricista. Sim. Tem muita tecnologia. Pronto, vamos para São Francisco. E lá ele começasse a evangelizar. E se convertesse lá duas pessoas. Neto poderia batizá-los?
Ele não é pastor, é membro da igreja. Mas ele poderia representar a igreja lá batizando-os? Certo? Neto entraria em contato com, olha, tal. E lá ele, por ordem do Senhor, a Igreja Batista Bíblica, na qualidade de membro da Igreja Batista Bíblica, Vocês estão entendendo? Isso é importante, porque o povo pensa que pastor é padre. Entendeu? O povo pensa que pastor é padre. Pastor não é padre, não. Pastor é pastor. Padre é uma aberração da função pastoral. Como foi que surgiu a Igreja Católica? Com a disfunção de uma Igreja Batista. Quando a Igreja Batista, que foi excluída, se degenerou, surgiu a Igreja Católica. E aí os padres, certo? Padre, a função de padre é uma degeneração da função pastoral. Mas tem gente que pensa que pastor é padre. Não, pastor não é padre. Pastor é pastor, certo? Igreja de Cristo não é igreja católica, igreja de Cristo é batista. Ela é local e visível. Então, todo membro que esteja dentro dos atributos escriturísticos pode realizar um batismo, que você encontra na Bíblia, certo? Felipe não era o pastor, mas ele era membro da igreja. Ele batizou o eunuco, e o eunuco ganhou o reino dele para Jesus Cristo. Então nós precisamos entender esses detalhes, porque, irmãos, não dá para misturar as coisas. Tem que ser sempre fazendo a seleção, separando, certo? Não misturando, mas separando. O Senhor mandou a sua igreja fazer discípulos. O Senhor não mandou os apóstolos fazer discípulos. É importante a gente ter esse discernimento. Se foi os apóstolos que Jesus mandou enquanto indivíduos, qualquer indivíduo poderia batizar, qualquer indivíduo poderia iniciar uma igreja. Mas você vai olhar aqui que tem uma ordem bem determinada. No versículo 16: e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eles foram para a Galileia por quê? No versículo 10, Jesus disse: então Jesus disse-lhes: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ou seja, Jesus mandou um recado, uma ordem, para que eles fossem para a Galileia. Eles receberam o recado e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Você vê aí que não é o indivíduo, mas o coletivo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele falou à igreja dos primogênitos. Ele deu a ordem à igreja dos primogênitos. Ele deu a ordem à igreja dos primogênitos, certo? Fazer discípulos de todas as nações. Aí no finalzinho dizia: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Essa é mais uma prova de que ele não falou aqueles homens como indivíduos,
mas ele falou àqueles homens como a sua igreja. Vamos fazer uma comparação aqui com Filipenses. Que alguém diz, não, mas é porque eles foram para o céu, então eles estão com o Senhor, tal, o Senhor está com eles. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Assim está escrito: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, quando alguém morre, parte para estar com Cristo. Na LTT diz o seguinte: porque sou imprensado, proveniente de dentro dos dois lados, o desejo tendo para saltar as amarras e partir, e juntamente com o Cristo estar, o que julgo muito melhor. Ou seja, quando nós daqui partimos, nós partimos para estar com Cristo. Nós estaremos com Cristo, e não Cristo conosco no céu. Cristo está conosco aqui. Hoje pela manhã, Cristo está conosco, amanhã Cristo estará conosco, depois da manhã Ele continuará conosco. Agora, quando nós partirmos, nós partiremos para estar com Cristo. Então, a promessa de Cristo é que partindo nós estaremos com Ele no céu, mas que agora Ele está conosco aqui na terra, com a sua igreja. Então, passou a primeira geração, passou a segunda geração, passou a terceira geração, passou a quarta, a quinta, a sexta, e o Senhor continua com a sua igreja. Inclusive, existe uma promessa em relação às gerações, que é muito bem conhecida da igreja aqui, mas se encontra em Efésios, e por favor vamos ler, capítulo 3, versículo 21. Diz assim na palavra santa do nosso Deus: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. Na LTT diz o seguinte: a Ele Deus seja a glória na Assembleia, por intermédio de Cristo, através de todas as gerações dos homens, dos séculos. Amém. Em todas as gerações, a igreja de Cristo tem estado na terra, e Cristo tem estado com a sua igreja, suprindo as suas necessidades, fazendo com que a mesma cumpra o seu trabalho, cumpra com o seu ministério, siga fazendo aquilo que o Senhor mandou. Só quando a igreja abandona os preceitos das Escrituras, que o Senhor deixa a igreja. Uma questão interessante é o que ocorre com Laodiceia, não é? Versículo 15 do capítulo 3 diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Aí no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Quando a igreja abandona as práticas das Escrituras e a doutrina das Escrituras, a apostasia ela tem dois níveis: a apostasia do estilo de vida, né, do modo de andar bíblico, e da doutrina bíblica. As pessoas podem apostatar dessas. Então, quando a igreja apostata, Cristo não está mais com ela, então ela perde a autoridade, Mas tirando o caso da apostasia, o Senhor está sempre com a sua igreja bíblica, portanto, batista, local, visível, independente, como nós usamos aqui no carimbo, né? Nós somos uma igreja batista, bíblica, fundamentalista, conservadora, independente e separada, certo? Se não tem esses atributos, deixa de ser uma igreja do Senhor, passa a ser uma igreja dos homens, uma igreja de uma denominação. E isso é tão latente que nas comunicações entre as denominações, as igrejas são tratadas como pertencentes à denominação, certo? E quando a denominação é uma dessas que tem dono, por exemplo, como a de Edir Macedo ou de R.R. Soares, é deles mesmo, pertence a eles, né? É algo que pertence a esses homens. Se pertence a esses homens, não são de Cristo, não são do Senhor, pertence a estes homens. Então, irmãos, é sempre muito bom quando nós temos a oportunidade de realizarmos batismo na igreja, porque é a oportunidade de se falar nesses assuntos, mostrando os amados irmãos, mostrando a igreja, mostrando as pessoas que se tornam membros da igreja, como é e qual a responsabilidade. Como é e qual a responsabilidade, certo? Para não termos dúvidas do que somos e do que nós estamos fazendo aqui, certo? Não termos dúvidas do que estamos fazendo aqui, certo? Nós não somos batistas por uma mera opção, nós somos batistas por causa da palavra do nosso Deus. Nós não somos, eu vou para a igreja batista porque eu acho, não, eu sou um crente batista e eu só posso ser membro da igreja batista. Eu não posso ser membro de nenhum outro tipo de igreja sem estar em inteira desobediência à palavra de Deus, certo? Quando alguém torna-se membro de algo que não é uma igreja batista, se ele é um salvo, ele está em completa e total desobediência à palavra do nosso Deus, certo? Dias atrás eu estava vendo morreu um pastor e tinha umas publicações e algumas pessoas que foram membros na igreja que ele era pastor, que eram membros, e aí no meio da comunicação apareceu uma comunicação que eu achei uma negação total da doutrina que o pastor professava. Uma pessoa lamentando a morte do pastor, disse: aprendi muito com ele, fui discipulado por ele, mas me mudei e hoje
sou membro de uma igreja Assembleia de Deus. Ou seja, não aprendeu coisa nenhuma. Como é que você deixa uma igreja batista e entra numa Assembleia de Deus? Me diga aí, como é isso? Certo? Como é isso? Certo? Ou seja, estava com os dois ouvidos tapados quando o pastor estava ensinando, ou estava com o celular ligado e não estava prestando atenção, ou estava invocando o Satanás, porque é impossível alguém que é batista, alguém que eu aprendi numa igreja batista e está em uma igreja de cunho pentecostal ou protestante. Certo? É simplesmente impossível. É você querer misturar trevas com luz, óleo com água, dia com noite. É impossível. Você amar a doutrina batista, receber a doutrina batista, dizer que entendeu a doutrina batista e seguir por um caminho tortuoso do protestantismo, do neoevangelicalismo ou do pentecostalismo, certo? Que Deus esteja nos abençoando a estarmos entendendo a doutrina, estarmos nos firmando, estarmos crescendo para melhor servir ao nosso Deus, para a honra e glória tão somente dele. Amém?